Olá, boa tarde, bom dia aos meus irmãos, né? Uma saudação especial para os irmãos aí em Auro. E um cumprimento aí também especial aos colegas, os amigos que ainda não conhecem essa verdade verdadeira, né? E esse nome que salva, que purifica, que revela, que, enfim, que é tudo, né? Para aqueles que creem. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho mais hoje aí também. A gente tem que estar, o Pai sempre tem revelado que a gente tem que estar sempre que puder estar trocando experiências, né, com os irmãos, com os amigos e aquilo que a gente sente que tem que estar passando adiante, né? Eu sempre vou estar passando, entendeu? Mas, irmãos, tem muita gente aí, então resolvi conversar também um pouco hoje por conta desse coronavírus, né, que tem assustado muita gente. E como a gente já tem dito e falado, isso aí é apenas a ponta do iceberg. Isso é apenas o início, irmãos. Ainda vem muita coisa ruim por aí, infelizmente, para os que creem, né, que estão antenados com o que está acontecendo. Sabem que essas coisas já deveriam acontecer cedo ou tarde, né? E que ainda muitas outras coisas que é de difícil entendimento para aqueles que não creem, né? Mas que para os que creem a gente sabe que elas deveriam vir e o Pai ele não mente, entendeu? Ele não é homem para estar mentindo, entendeu? O Pai ele não promete ou não jura por nada que ele não possa cumprir, entendeu? E isso foi uma promessa dele, um juramento, né? Do qual nos últimos tempos todas essas coisas aconteceriam e os desordeiros, os fraudulentos, né? Os adúlteros, os mentirosos, os homicidas iriam pagar por tudo que fizeram. E principalmente os da sinagoga de Satanás, que são os cabeças, né? Disso tudo, que são aqueles que adulteraram não só em carne, né, em corpo, em matéria, mas também mexeram com a única coisa que eles não deveriam mexer de verdade, ou que não é digna de perdão, que é no caso com o Pai, nosso, aquele que criou todas as coisas, né, nosso Alro, e com o seu templo, vamos dizer assim, né, que eu costumo dizer que é o templo dele, que são as Escrituras, as Sagradas Escrituras, que é as leis e os profetas. E como eu falei, né, e alguns irmãos também já falaram, e essa Bíblia que vocês estão aí, que seja paganizada ou não, contém parte das Escrituras Sagradas, ela está cheia de referências a esses fins de tempos, ao final de tudo e ao julgamento dos maus e ao descanso, dar descanso, né? Trazer o descanso merecido aos puros, aos retos verdadeiros que buscam simplesmente a verdade, que buscam um Pai, buscam um único ser que é capaz de salvar, purificar, esclarecer, mostrar e tornar-nos puros novamente e dignos do reino perfeito, né? Que é a morada do Altíssimo, lá onde habita a luz inacessível e na sombra do Onipotente ele nos descansará e nós estaremos com ele. Por isso também que a gente vê, irmão, eu queria até estar falando isso aqui também para os irmãos que estão um pouco receosos e com medo. Não tenha medo não, irmão, porque o Pai, ele não deixa na mão os seus filhos, entendeu? E como eu falei, ele não é homem para estar mentindo. E a sombra do Pai, do qual ele diz lá nesse Salmo, se não me engano, Salmo de 2, verso 5, vamos dar uma confirmada, mas está na palavra do Pai e a sombra do Onipotente, quando a gente descansa nela, né? Quando ele deixa que a gente descanse, tudo dele é sagrado. E se só a sombra de alguns desses homens que estavam com a palavra do Pai, né? Que estavam com essas missão para cumprir a missão do Pai, chegavam a curar alguns doentes ou alguns daqueles que estavam enfermos, o que dirá então a sombra do Pai, né? Que não irá então nos proteger de todos esses males que está vindo sobre toda a terra, essa terra plana, e que irá assolar todos aqueles que destruíram a terra e que profanaram com os desígnios do nosso Pai e que enganaram e que corromperam e fizeram com que muitos se corrompessem e se perderem por conta dos seus ensinos mentirosos, das suas mentiras, né, e das suas profanações. Irmãos, e a gente tem que, como eu falei, tem muita crença, acreditar
de que tudo isso realmente é verdade. Se você não crer ou duvidar, né, fica meio difícil, mas é verdade. O Pai ele vai nos livrar de tudo isso e logo, logo, quando ele terminar os desígnios dele e terminar aí com essa marcação dos 144 mil, quando ele terminar de levar essa palavra, né, verdadeira e fiel aos quatro cantos dessa terra, pode ter certeza que o fim virá, mas não será mais com os filhos do Pai, os verdadeiros adoradores, né, os verdadeiros filhos do Pai, os puros, os retos, mas aqui, felizmente, para nós que somos salvos e infelizmente para aqueles que se perdem ou perecem. Porque deram ouvido, como foi dito nas próprias Escrituras, deram ouvido a espíritos imundos, a espíritos enganadores, a uma porção de mestres que disseram o que eles queriam ouvir, continuam dizendo e ouvindo. Se pegaram a costumes, a religiões, a montes, a igrejas físicas, a doutrinas de demônios, a superstições, a histórias inventadas, a fábulas, a contos, a superstições, a de simpatias, a feitiçarias, mas nunca ao Pai verdadeiro, puro, reto e bondoso, infinitamente bondoso, que é Yahweh, que é o único capaz de salvar. E a gente não precisa só disso. Muita gente fala, mas sabe que vocês agora sabem a pronúncia do nome do Pai, aí já estão salvos, e aí quem não sabe não vai para os céus, não vai ser salvo, e todo mundo que foi enganado vai para o inferno, ou vai lá para o lago de fogo. Não é bem assim, entendeu, irmãos? Mas quem já tem essa verdade, quem já tem isso, já está salvo, pode ter certeza. E aqueles que estiverem na ignorância, iludidos, o Pai sabe como fazer com eles. Vai ter que passar por uma certa purificação até chegar no lugar certo, que é para entender e a não se deixar mais ser levados por qualquer vento ou ventania, de qualquer sopro ou voz de qualquer homem, entendeu? E sim meditar na verdade verdadeira. Irmãos, eu mais do que ninguém, pode ter certeza, eu mais do que ninguém defendi demais o nome de Cristo, o nome desse Deus, o nome de Jesus. De Jesus eu deixei algum tempo, como eu já falei para alguns irmãos, já faz bem uns 7 a 8 anos, mais ou menos, né, em torno de 7 anos, que eu não proclamava mais esse nome, aí procurava entender com as mulheres, com as velhinhas, com as pessoas menos informadas, e aí explicava, o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yahushua, também pode ser chamado de Yeshua, que hoje eu descobri que é errado também, mas aí eu fui aprendendo, não tinha a pronúncia do nome do Pai como todos, ou como bem parte da maioria do mundo hoje não tem, a pronúncia correta. Aqui no Brasil foi dada essa pronúncia para um dos profetas do Pai, que nosso irmão, no caso do Juarez, ele deu essa pronúncia para ele, no qual voltou a ser invocada, como eu já disse, da maneira correta, que é Yahweh, não dizendo que amanhã ou depois quem chama alguém, o Pai de Criador, de Altíssimo, ou simplesmente de Altíssimo, não aprendeu ainda esse nome, ou acha que Yahushua é Yeshua, ou mas que ele pode ser chamado desse nome, porque enganaram a eles também, mas que sabendo que ele é o Messias, sabendo que ele é o primogênito do Pai, que ele não salve, que ele só veio trazer essa mensagem de salvação, que ele não é o Pai, muito menos o Supremo, né? Ou esse tal de Deus também, chegando à altura dele, e que ele é o nosso irmão, o nosso profeta, aquele que vem em espírito de salvação. Eu imagino que serão salvos sim, mas terão que passar, como foi dito, por alguns pedágios, algumas purificações, sejam aqui ou seja lá nessa mundo espiritual também, que tem lá seus degraus, você subir como toda ladeira e até chegar lá à luz inacessível ao homem natural, ao homem que olha tudo como por material e não pelo espiritual. E eu, como eu já estava dizendo, irmãos, eu mais do que ninguém defendi demais esse nome, entendeu? Muito. Inclusive Deus, eu achava que, já tinha dito, eu achava que Deus, sendo o Deus dos deuses, o Deus lá com D maiúsculo, o Deus Pai, o Pai de Yahushua dizendo isso, estava tudo bem, mas não está, porque o nome dele não é esse, e esse título não combina com ele, não encaixa nos verdadeiros nomes, no verdadeiro nome e que a gente conhece até agora como títulos, porque o nome mesmo do Pai e do seu Filho primogênito Yahushua só vão ser revelados no final, e quando ele se revelar para nós, de verdade. Até então nós temos aqui títulos, e não adianta se discutir sobre isso, porque são títulos, mas são o nome de uma pronúncia que a gente pode chamar com firmeza e sabe que ele atende, e que ele atende, e que ele escuta, e que ele ouve, e que ele se identifica com esse nome dado a nós, dado aos homens, que foi Yahweh, que quer dizer Pai,
Supremo, Altíssimo, né? E o seu filho, no caso, é chamado de Yahushua, que traz a plenitude do nome do Pai nele, e dizendo também que só o Pai, ou só o Supremo, ou só Yahu, né, salva. Mas, irmãos, voltando ao assunto também dos outros irmãos, eu transitei também em muitos lugares, conheci muita gente e conheço até hoje, tem muitos colegas e amigos, tanto de movimento Rastafari, como ateus, como amigos colegas também que são cristãos, entendeu? Ou católicos, entendeu? Cristãos católicos, cristãos protestantes, entendeu? Testemunhas de Jeová, desigrejados, que também, essa última fase minha, eu estava desigrejado, assim, na força da palavra falando, não habitava, não congregava em igreja, não andava, não cumpria os preceitos dele, nem os costumes, mas continuava me reunindo com alguns irmãos sinceros, debatendo a palavra, como eu disse, e estudando sempre, tentando descobrir a verdade, pedindo ao Pai de todas as luzes, de todos os espíritos, as revelações, até que nos dias de hoje ele nos revelou não só seu nome, como seus desígnios e o que breve vai acontecer a este mundo, que é felizmente para aqueles que creem, que estão esperando essa dádiva tão maravilhosa, e infelizmente para os desordeiros, como eu já falei, ou os maus, que não querem saber do Pai, nem daquele que criou todas as coisas, do nosso Altíssimo, mas só querem saber desse tal de Deus, do dinheiro no bolso, desse tal de Jesus, que é materialista e que foi inventado, e de tantos e tantos santos, Santo Antônio, Nosso Senhor do Bonfim, Baal, Aserá, Ísis, Bel, onde tiver material, onde tiver dinheiro, onde der para amarrar uma fitinha no braço com o nome de um outro ídolo, o povo está adorando, o povo está assim ajoelhando, o povo está pedindo qualquer que seja o costume para se alcançar o que eles querem, que é material, que é corpo, que é físico, que é sexo, que é idolatria, que é imundícia ou prostituição. E já os filhos de Deus têm os filhos do Altíssimo verdadeiro, perdão, e não de Deus, que Deus já disse, é um ídolo inventado, né, grego-romano, é o Deus grego lá, o Deus, Deus dos deuses, né, que é Zeus. Mas quem crê mesmo no Altíssimo de verdade, espera por ele e sabe que tem que desenvolver alguns preceitos naturalmente para que possa então se dirigir ao Pai ou até mesmo pensar em ser salvo por eles. Então eu peço aos irmãos aí que possam ouvir esse vídeo, compartilhem, irmãos, para aqueles que não são irmãos ainda, que são amigos ou colegas, que estão num credo equivocado, possam assistir, possam ver que é chegado o fim dos tempos. Esse coronavírus não é nada comparado ao que há de vir por aí. A paz da terra já tinha sido tirada, tem muita gente aí se matando, matando criancinhas, matando irmãos, matando pai, mãe, filho. Como nunca houve. Já acontecia isso, sim, mas não com esta proporção, como vem acontecendo. Agora esse vírus, e aí vai vir aí essa grande fome, guerras, esperem por guerras, porque onde falta dinheiro, onde falta comida, onde tem doença, acontece essas revelações de guerra, e está lá. Tudo isso do 6º para o 7º selo do Apocalipse, né? Capítulo, ali na abertura do 7º e 6º selo, procure lá, que se eu não me engano é o capítulo 6 e o 7. Dita bem isso, e logo, logo então vai ser marcado todos os filhos do Altíssimo, vão ser esclarecidos, os 144 mil que estão levando essa mensagem, e logo depois uma grande multidão, sabe-se lá como ela virá para o Pai, mas passarão pela grande tribulação, sejam martirizados, sejam não, serão vestidos de branco e estarão com o Pai. E aí depois é castigo por cima de castigo, meu irmão. É saraiva de pedra misturada com sangue e fogo, depois tochas e pedras enormes caindo do fogo nos mares, nos rios, e depois demônios atacando os homens e as mulheres, enfim, tantas e tantas coisas que a gente não queria ou não quer que ninguém passe, mas que infelizmente para aqueles que não creem vai acontecer, se não se converterem de verdade, com seu entendimento, com seu espírito, há um único que pode salvar, que é Yahweh, e se basear nos seus preceitos de verdade, que é uma sinceridade, desapego total a qualquer tipo de prostituição, a qualquer tipo de idolatria, ou qualquer tipo de religião, ou qualquer tipo de costume idólatra ou pagão, e seguir a ele com um credo e um espírito sincero e não fingido, para que ele possa ver que é verdade e ver que realmente nós temos boas intenções e merecemos sermos salvos. É uma mensagem curta que eu queria deixar para vocês, e eu espero que ela leve a todos esses os meus colegas e amigos também, de movimentos, sejam o que for, seja espírita, Rastafari, seja o que for, larguem todos esses costumes, se apeguem ao nosso único Criador,
Já não existe essa coisa de já, existe porque vocês não sabiam pronunciar, e aí como o primeiro junção lá do tetagrama, né, que se torna do bigrama é Iá, que diz eu sou, e aí eles substituíram mais uma vez colocando esse J maligno de Júpiter, e aí até mesmo Iá vocês não pronunciam mais, mas sim Já. E Já Bolum é um deus maçônico que é invocado por lá por eles para trazer tanta desgraça como vocês estão vendo nos dias de hoje. E até mesmo o tetagrama do pai foi perjurado com Yahvé, Jeová, Yahová, Yahweh, Yau. Todos esses aí foram copiados do tetagrama, imundiçando como tudo que o homem sabe fazer, imundiçando a cada dia mais e tentando prostituir o nome que foi dado para ser invocado nesses dias. Mas no nome dos verdadeiros profetas, na boca dos verdadeiros profetas, no entendimento deles, o Altíssimo, nosso Pai, revelou o seu nome para a invocação dos brasileiros, que é Yahweh. E todos sabem que é Yahweh, e nós devemos pronunciar esse nome para que nós possamos sermos salvos e se afastar, se excluir de todos esses costumes malignos, de congregações de igreja. Eu também estou sofrendo retaliações de família, de amigos e tudo, mas não vou parar, vou continuar pregando essa mensagem. E eu espero ajudar ao Pai nessa obra para que Ele possa salvar o máximo de irmãos que a gente possa salvar e que muitos poucos venham através da dor. Mas eu estou vendo que alguns, infelizmente, vão esperar para a dor e outros nem com isso entenderão a mensagem dos fins de tempo passada pelo nosso Pai. Mas não porque não queiram, porque não dá para entender, gente, mas porque não querem entender, tá bom? Um abraço a todos vocês, um cumprimento especial a todos os irmãos em Yahweh.